E Eda respondeu que isso no YouTube da Sbrash. Isso. E Eda, se puder digitar o YouTube, colocar o Canal. link, coloca o canal. Fica legal, que aí todo mundo vai já acessando, se inscrevendo também. Sheila já entrou por aqui também. Bem-vinda, Sheila. Ai, que ótimo. Eu estava tentando colocá-la, então ela já entrou. Tá ótimo. Deu certo, eu também fiquei assim, eita. Aí eu fiz, vai lá pedir ajuda pra Keila, que Keila já entende suas coisas. Hebe, não. Bom, sejam todos bem-vindos. Acho que a gente pode dar início. Sim, Natália, Podemos. Cris, Murilo, Keila, Luan. Sim. Uhum. sim. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Hoje é com muita alegria e com muito prazer que a gente vai começar essa conversa, a roda de conversa sobre o Dia Mundial da Saúde Sexual, que é comemorado mundialmente, anualmente, no 4 de setembro, onde a gente conversa sobre os direitos sexuais. Esse evento está sendo promovido pela Delegacia da SBRASH, em parceria com a WOS, que é o World Organization of Sexual Health, que é a Organização Mundial de Saúde Sexual. E esse evento é celebrado mundialmente em várias capitais do Brasil, no mundo todo, e aqui no Rio Grande do Norte a gente resolveu reunir esse time daqui, que cada um vai se apresentar também. Natália Barbosa, Luan Alves, Keila Oliveira, Cristina Ram e nosso ilustríssimo Murilo Meirelles, que é do jornalismo. E ele veio intermediar e conversar com a gente também essa noite. O tema desse ano é prazer sexual em tempos de Covid-19. E eu quero também dar as boas-vindas para Sheila Reis e para Ieda Portela. Elas são presidente e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e estão aqui para conversar com a gente. A nossa proposta é conversar um pouquinho sobre prazer sexual, cada um pincelou um pouco de um tema, mas a ideia é que a gente possa ter uma conversa multidisciplinar e com vocês participando também, tirando dúvidas e abrilhantando também o evento, né? E trazendo temas que vocês possam também interagir conosco. Então, a gente pede, por gentileza, que vocês se sentirem à vontade para abrir as câmeras, que é muito bom falar para pessoas, olhando para pessoas, mas que vocês desliguem seus microfones. E aí vai ter um espaço também para vocês abrirem. Bom, eu sou a Hebe Belli, eu estou como atual delegada da SBRASH aqui no Rio Grande do Norte, sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta. Eu costumo falar que a gestalt terapia é muito além da minha abordagem, do meu referencial teórico, mas é uma forma como eu ando na vida, é a forma como eu observo a vida. E sou sexóloga também há um pouco mais de 10 anos. Eu queria começar falando um pouco, e depois eu vou passar a palavra para os meus amigos, sobre o prazer sexual em tempo de coronavírus, de como a gente começou a utilizar mais brinquedos eróticos, mais filmes eróticos também nesse momento, já que a ideia é não ter mais contato, né, físico com outras pessoas por conta do risco de transmissibilidade. Então, a ideia é que você possa aprender a ter o prazer por si só. E eu achei bacana esse tema, porque ele aumentaram muito as vendas de sex toys, né, de brinquedos eróticos, assim como o consumo de pornografia. E aí tem dois lados de uma moeda. O consumo de brinquedos eróticos é muito bacana, porque isso vai dando autonomia para o nosso prazer. Você vai começando a explorar o melhor do seu corpo, explorar suas potencialidades e desmistificar também alguns temas e tabus que são levados ao longo da vida de que você não pode ter um prazer próprio, diferente do homem para a mulher, por toda a constituição sócio-histórica, né? Onde o homem tem uma permissividade de se tocar, de se masturbar, de entender esse universo mais, e que as mulheres são mais privadas desse direito. E é um direito da gente ter um prazer sexual pleno. E nesse tempo de coronavírus,
é bacana porque a gente pode realmente investir nesse autoconhecimento, no autoerotismo, para obtenção de maior prazer. Um dado curioso é que as vendas realmente aumentaram e principalmente do público feminino. Ou seja, as mulheres começaram a falar assim, opa, peraí, se eu tenho o direito de prazer sexual, por que não investir mais em mim? E aí se começou esse autoinvestimento. E eu de verdade desejo que isso seja consumado muitas mais vezes, né? E porque isso não também transbordar os relacionamentos. Agora também está tendo mais acesso de vídeos pornôs e, como eu estava falando, é uma faca de dois gumes. Porque como você utiliza essas mensagens que vêm de lá, que vêm de uma mensagem assim mais estereotipada, com algo que foi feito, né? Geralmente por homens, para homens, onde muitas vezes se perde o desejo feminino ou a realidade de estudo, porque geralmente são filmes bem fantasiosos, muito fortes e que não atendem à realidade. Então tem que se tomar cuidado com o consumo da pornografia para que ele não se torne um vício e também não substitua pensamentos reais. E voltando ao prazer, é o que eu falei, eu acho fantástico esse uso de aumento de sex toys, de brinquedos eróticos, da masturbação, já que foi falado no mundo inteiro que se você for fazer sexo, se você for utilizar a sua sexualidade na forma realmente da expressão do sexo, que ela seja através do autoerotismo, onde você pode se satisfazer e depois levar isso para os outros relacionamentos. E aí também tem as outras modalidades, né? O sexo virtual, que vai sendo utilizado também com esses recursos, não só de poder chegar ao autoerotismo do vídeo pornô, dos acessos eróticos, mas de você ter um contato mais próximo também de outras pessoas através do virtual, tomando todos os cuidados e assegurando também o respeito, o direito, lembrando que sexo sempre é bom quando você vai fazer com alguém, desde que tenham umas regrinhas bem claras, né? Pessoa viva, maior de idade, que seja consensual e que seja agradável para ambos também. Então, sempre exercendo esse respeito daí, e aí a sexualidade transborda. A sexualidade, eu acho que anda com a vida, e eu costumo falar ultimamente, que é muito além de... que hoje nós somos seres biopsicossexuais, né? Sociais e sexuais também. Ele está presente na forma como a gente se fala, se expressa, e a energia que busca amor e afeto. E não, por que não, então, um investimento maior na busca de afeto e amor próprio? Acho que vem nisso daí. E aí eu gostaria de passar a palavra para quem gostaria de falar, dos convidados. Por favor, se apresentem também, para depois a gente começar esse debate. Posso continuar daqui? Lógico. Então, eu sou Luan Alves, sou fisioterapeuta pélvico, né, especializado em assoalho pélvico, reabilitação do assoalho pélvico, sexualidade humana e fisioterapia na saúde da mulher. Sou membro da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, né, sou professor de cursos de formação e pós-graduação e atuo especificamente em meu consultório com sexualidade e obstetrícia. Eu acho que é pegando esse gancho do que eu estava conversando até esses dias com a Belly, né, de como está a sexualidade das gestantes, né, e no pós-parto também. Então, a gente vê que a gente estava dando um spoiler aqui antes de a maioria chegar aqui, né, é que alguns relacionamentos têm aumentado sua afetividade sexual. Isso tem levado a um número maior de pessoas grávidas, né? Então, as pessoas estão ficando grávidas e não com planejamento, né? A maioria reporta que essa gravidez ela não era planejada. E, ao contrário disso, nós temos, por essa afetividade, por esse isolamento, né, nós temos aumentado também o número de divórcios, né, entre casais. Tem aumentado aí, eu acho que até a Cris vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, as pessoas têm aprendido a viver melhor sua sexualidade, né? Eu acho que quando eu voltei para o consultório, conversando com alguns pacientes, as pessoas têm reportado novas maneiras de vivenciar a sua sexualidade, principalmente aquelas pessoas que tiveram que manter distância do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceria sexual, por algum motivo, né?
Então, já pega nas colocações de Abibele, eu vou deixar aberta aí para as meninas também participarem, e depois eu vou participando mais aqui. Mas esse novo aprender sobre sexualidade, né? Acho que as pessoas estão descobrindo mais sobre, gerando mais autoconhecimento sobre o seu prazer, descobrindo mais coisas. É tanto que o número de disfunções sexuais também, da descoberta de disfunções sexuais, tem aumentado por essa intimidade e por essa questão de gerar maior autoconhecimento também. Pode continuar. Bem, gente, estão me escutando? Sim. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Natália Barbosa, assim como o Luan, eu também sou fisioterapeuta pélvica, certo? Trabalho com disfunções sexuais femininas e masculinas. Trabalho na Clínica de Urologia de Natal, mas o meu consultório é muito mais pacientes pós-cirúrgicos, as disfunções sexuais com pacientes pós-cirúrgicos. E eu tenho uma vivência bem diferente do Luan, assim. No meu consultório são mais os pacientes que eles não estão com queixas de que tá menos vida sexual. E aí a gente pergunta, antigamente não, assim, antes da pandemia, a gente tinha, eu estou trabalhando demais, eu chego em casa muito tarde, eu não tenho disposição para ter relação sexual. E agora é o contrário, eu estou muito tempo em casa, meu trabalho parece que triplicou, todas as minhas crianças, quem tem criança menor de 10 anos de idade, meus filhos estão todos em casa, estou com mais trabalho, agora mesmo que eu não tenho disposição nenhuma e principalmente não tenho mais privacidade de ter uma relação sexual. Mas hoje as pessoas acham que relação sexual é somente o intercoito, né, que a gente chama, o transar, mas não é só isso. E muitas vezes essa ligação sexual entre os parceiros é muito mais por falta de diálogo. Eles não sabem dialogar sobre isso, eles esperam muito um pelo outro. Então, hoje eu quero ter uma relação sexual, mas eu não procuro minha parceira ou eu não converso com ela. Por exemplo, a gente tem muitos casais mais velhos, né? Então, ela está passando por um processo de menopausa que diminui a libido, ele pode estar passando por um processo de andropausa que também diminui a libido, diminui a potência sexual, a potência de ereção dele. Então, a falta de diálogo entre os dois faz com que, às vezes, essa relação sexual também não aconteça, ou seja, tenha dificuldade nisso, né? Então, eu chamo aqui a atenção para esse lado da dificuldade de manter um diálogo, para ter uma relação sexual e entender ambos os lados, nesse tempo que a gente está tanto tempo em casa, tanto tempo junto, mas o diálogo de relação sexual é muito pouco, né? E fica aí também essa deixa para a gente discutir mais isso já já. Cris, você quer falar agora? O microfone, Cris, liga o microfone. Não tô te ouvindo. Desculpa, gente. Tem mais alguém que possa falar antes de mim? Eu posso, então, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Peraí, tá. Tá com eco. Tá dando eco, Keila. Tá, só um minuto, eu vou sair aqui. Melhorou? Melhorou, resolveu. Agora eu que não escuto ninguém. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu não escuto ninguém, mas tudo bem. Se vocês me ouvem, tá perfeito. É curiosa, né? As experiências relativas à sexualidade, elas sempre são multiformes. Cada profissional vai ter uma vivência diferente, num âmbito diferente, né? Questões diferentes. É curioso, porque eu fiquei me pensando o que é que eu ia trazer hoje para a gente poder fomentar um diálogo e várias coisas ficavam ascendentes, né? A sexualidade acho que mexeu para muita gente nesse período, para algumas pessoas difícil encontrar alguém e dizer assim, minha sexualidade continua igual, né?
Geralmente ou piorou, ou engravidou, ou melhorou, ou, né, sempre teve mudanças. Então, via de regra, está tendo várias mudanças. Então, tem me chegado muito no consultório, Natália trabalha muito com homens, e também tem me chegado muito disfunções sexuais masculinas, né? Muitos homens se queixando disso. E é curioso, porque eu percebo dois grupos distintos. Um primeiro grupo que se apresenta enquanto não é que piorou na pandemia, mas parece que alguma coisa acendeu aí e deu um start do tipo, epa, preciso cuidar disso agora, preciso lidar com isso agora. Então, tem uma mudança assim. Então, eu separei em dois grandes grupos, né? O primeiro são dos homens que se colocam agora nesse lugar, né? Eu preciso resolver esse problema porque eu preciso melhorar a minha vida sexual. E um segundo grupo que já tinha algum tipo de disfunção, mas na pandemia, no processo de pandemia, se intensificou um pouco mais. Quem tinha uma ejaculação precoce esporádica passou a ser mais frequente, ou quem tinha uma disfunção erétil esporádica passou a ser mais frequente, e isso acabou causando um certo incômodo, e também vem essa questão, eita, eu preciso resolver isso, porque parece que acendeu, deu um incômodo maior, e a busca por terapia nesse sentido acabou sendo mais eminente, assim. Então, eu acho que eu preciso falar um pouco mais disso, embora o nosso público masculino seja pequeno, né? A gente tem uma presença pequena de homens, é importante falar sobre isso, né? Dessa cultura também nossa, um pouco machista, um pouco falocêntrica, que coloca no homem muita responsabilidade no coito, né? Essa questão também, o homem não pode falhar, o homem não pode dizer não, o homem tem que estar pronto. A cultura machista afeta homens e mulheres, e homens sofrem com isso. Então, a gente precisa... Acho que o que a Natália falou é muito pertinente, né? A relação sexual, ela não vem só no coito. E muitas pessoas têm essa tendência de colocar a relação sexual falocêntrica, né? Pênis, vagina, ou pênis, ou oral, ou para outras identidades, ou para outras formas de se expressar, mesmo que seja uma relação homossexual, mesmo que seja uma relação lésbica, existe uma tendência a pensar que a relação é estrita aos órgãos genitais, né? Ela pode se expandir para outras zonas erógenas, e a gente precisa investir nisso. Os sex toys, como o Web falou, vem trazendo esse apelo, né? De colocar possível outras formas. Quando a gente pensa na pandemia, a gente pensa que a morte vem como o medo maior. Eu preciso primeiramente sobreviver. O sexo pode ficar em segundo plano, como outras coisas podem ficar em segundo plano. Então, se o sexo pode ficar em segundo plano, porque se eu morrer, realmente eu não vou poder mais fazer sexo, então eu posso pensar, eu posso utilizar de outras formas, já que eu não posso encontrar o meu crush, ou os meus vários crushes, como muita gente acabava entrando, às vezes num ano 2 ou 3 crushes, e aí agora, por motivos de cautela, não é tão interessante essa multiplicidade, tem que ser mais, tem que ser mais comedido, né? Tem que ser um, ou no máximo dois, de preferência só um, né? Alguém conhecido, alguém em quem você confia, alguém que você saiba que esteja também em isolamento. Eu até sugeri uma reportagem que eu dei assim, recorra ao seu PA, né? O seu pinto amigo, ou a sua pepeca amiga, para ter uma relação, né? Não vai ser um crush novo, não vai ser lá uma grande paixão, mas dá para estar fazendo algum joguinho legal que possa ser bacana e possa ser interessante. Mas importantíssimo as questões de a gente poder tirar, né? Os animais, por exemplo, o cachorro, vou dar o exemplo do cachorro que é mais comum, todo mundo vê na rua fazendo, né? Quando a cadela está no cio, o cachorro vai lá, um monte de cachorro, ninguém tem problema, ele vai lá, termina o coito dele tranquilo, vai embora. A cadela não fica lá dizendo, só me usou, você só quis me usar e me abandonou e foi embora. Os animais não têm isso. O sexo e é procriativo. O ser humano é o único que é provido de sexualidade. Sexualidade são as relações, são as interações, são a forma de se expressar. E nessas formas de se expressar, obviamente, somos atravessados pela linguagem, somos atravessados pela cultura, e isso faz com que
para cada pessoa isso se dê de uma forma diferente. E como para cada pessoa se dá de uma forma diferente, chega a não ser tão simples como nos animais. Eles vão lá, procriam, está todo mundo feliz. Não, o ser humano nunca está feliz. Ou vai ter uma disfunção erétil, ou vai ter uma ejaculação precoce, ou vai sofrer de um vaginismo, ou achou que não lavou a louça e estou com raiva, estou chateada porque o outro não lavou a louça, ou não dividiu a tarefa, ou não fez certas coisas que, via de regra, os animais não têm isso, né? Eles vivem livres. Eu acho que eles são mais livres do que a gente. Nós não somos tão livres assim, nós somos muito presos. E acho que a pandemia fez com que as pessoas sentissem uma extrema dificuldade em não ter tanta liberdade assim. E aí eu paro para pensar e perguntar, será que a gente tem mesmo tanta liberdade assim? Agora, muito menos, mas a gente nunca teve lá tanta liberdade assim. E a falta de liberdade mexeu com muita gente. A falta de liberdade mexeu, né, com o nosso ego de ser humano, animal superior que destrói todos os outros. Olha que tapa na cara nós levamos, né? Nós ficamos presos, os animais todos livres e a natureza livre. É o lado lindo da coisa, né? Nós estamos poluindo menos, destruindo menos. Os animais estão fazendo sexo lá, muito bem, nós estamos, cada um com as suas dificuldades. Olha que coisa. Veio para dizer, olha, vocês não são lá, né? Animais superiores, tão superiores assim, quem sabe, né? Acho que minha primeira colocação é por aí. Inclusive, deixo aberto para quem já quiser fazer perguntas no chat, já pode ir fazendo, né? Cris, deixo com você agora. Som aqui. Bom, todo mundo me escutando? Sim. Então, prazer. Eu sou Cristina Ram, eu sou psicóloga, sexóloga, clínica, tenho o título de especialista pela SPRASH, tenho uma especialidade em gênero e sexualidade, estou agora fazendo uma de terapia de casal sob a visão psicanalítica, enfim. Eu queria tratar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre a questão da intimidade e a questão do desejo, que eu acho que tem tudo a ver com a pandemia, né? Que a gente foi obrigado a se isolar, ficar concentrado muitas vezes no mesmo ambiente e parece que isso causou um certo distanciamento. O que eu escuto no consultório desde que iniciou a pandemia é que inicialmente se imaginava que ia ser uma grande lua de mel, uma oportunidade para os casais estarem juntos e aproveitarem sexualmente esse momento, mas o que eu tenho escutado, no entanto, é justamente uma queda no desejo sexual e, consequentemente, na frequência. E aí, então, eu fiquei pensando, o que é que a gente pode estar falando sobre isso? Me vem a questão da intimidade e da questão do desejo. Eu acho que o tipo de intimidade, quando ela atinge um nível muito grande de dependência e de fusão, ela acaba criando, né, uma dificuldade de diferenciar as pessoas. E por incrível que pareça, quanto mais perto e misturado a gente está, parece que a coisa do desejo não fica tão presente. Então, a gente foi obrigado a ficar junto, a entrar em contato diariamente com todos os defeitos que muitas vezes a gente já sabia que existiam, mas que a vida individual, a vida particular de cada um, no trabalho e tal, acabava, vamos dizer assim, aliviando um pouco. E aí, dentro de casa, olhando para esta pessoa imperfeita tanto quanto você, né? E vendo todos esses defeitos aflorarem, emergirem diariamente, né? Então, isso pode fazer com que o desejo sexual seja prejudicado. Então, a gente está acostumado com uma sociedade não só hedonista, mas muito individualista. E, por outro lado, a gente ainda tem aquela visão romântica, de amor romântico, de fusão. Então, quando a gente se mistura demais, a gente não consegue se diferenciar.
Às vezes eu escuto no consultório, e é bem interessante esse feedback, que as pessoas dizem assim: ah, Cristina, quando é que você tem desejo pelo seu parceiro? Olha, eu observo que eu tenho mais desejo quando eu viajo, quando a gente sai do espaço onde a gente está, quando eu vejo ele numa certa distância, numa festa, quando eu avisto ele com os amigos. Então, é como se uma distância, né, ainda que calculada, fosse necessária para que a gente ainda conseguisse manter o interesse pelo outro. E aí, muito junto, fica tudo muito misturado e essa fusão acaba prejudicando o desejo sexual. O que vocês acham disso? Concordo plenamente. E muito mais a gente vê uma falta de diálogo sobre isso, né? As pessoas dialogam sobre tudo, mas quando vai para o desejo do que elas querem sexualmente, até mesmo da procura um pelo outro, não existe diálogo. É mais o cara sabe que a esposa sabe que o marido está procurando ela no toque e no beijo, mas ele falar para ela que a deseja e não fala, e vice-versa. Então, acho que falta de diálogo também existe, né? O saber falar sobre a sua intimidade com o seu parceiro. Sim. Eu posso aproveitar para falar sobre um pouquinho sobre comunicação aqui, antes que todo mundo se pergunte aí o que um jornalista está fazendo aqui, né, gente? Eu sou, antes de tudo, um curioso, né? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. É a oportunidade para aprender, é a oportunidade para trocar ideias e fazer algumas perguntas. Eu bati muito esse papo com a Hebe, né? Olha, eu acho que eu vou tentar fazer perguntas que o público faria, né? Eu sempre procuro ter esse cuidado, né? E aí, por que abordar a comunicação? Eu vou tentar juntar algumas coisinhas aqui que vários de vocês já falaram aí. Gente, para quem está chegando agora, boa noite para todo mundo. Meu nome é Murilo Mireles, eu sou jornalista, curioso, como eu falei, né, para vocês. Recebi o convite aqui para estar batendo essa bola com vocês. A minha atuação principalmente é em televisão, já há 17 anos na televisão potiguar, mas principalmente trocar conhecimento, conversar, conhecer pessoas, fazer o que a gente está fazendo aqui é o que eu mais gosto. E aí, aproveitando, a Hebe já falou sobre isso, a Cristina falou, a Keila falou, acho que todo mundo, né, pincelou, e eu vou juntar aqui essas coisas, um pouquinho para a gente seguir, se vocês concordarem. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de coisas que foram construídas, né? Então, sexualidade começa aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas começa aqui, né? Começa no que você, no que está na tua cabeça, quais são as suas expectativas, e expectativas são construídas ao longo da vida, né? E muitas vezes essas expectativas são construídas com um roteirinho muito bem definido, né? O filme te mostra daquela forma, sexualidade. As relações são mostradas daquela forma na revista, na internet, e mesmo com a tecnologia isso não mudou, né? Então, se você fizer uma busca na internet, lá nos sites que tem o xizinho lá, você vai encontrar sempre aquele mesmo roteirinho, né? Alguém já falou sobre isso aí, né? Então, a minha provocação aqui é o seguinte, né? Esse roteiro, né? Seja ele quando envolve uma violência, e aí é de uma maneira deturpada, né? De uma maneira tóxica, ou quando é idealizado, né? Esse roteirinho prejudicou, né? Isso que foi sendo construído como expectativa ao longo, às vezes, da vida inteira das pessoas, está prejudicando essa aproximação nas relações durante a pandemia, vocês acham? Sim, eu estava aqui, acho que deu um delay aqui no meu computador. Eu fiquei quieta. Gente, eu observo que sim, né? Como todo mundo começou a colocar, a comunicação ela é um fator essencial. E principalmente a comunicação eu comigo mesma. Se eu não sei comunicar comigo mesma, se eu não compreendo o meu desejo, para onde ele se direciona, o que me atrai, quais são as formas que eu gosto,
não só na sexualidade, mas na vida, porque o desejo é muito mais amplo, né? O desejo não é sexual apenas. Eu costumo muito falar no consultório que quando a gente vem com uma demanda de queda de desejo, na verdade a gente está falando de uma demanda de queda de desejo no trabalho, no se relacionar afetivamente, profissionalmente, e assim vai para as instâncias. Então a comunicação é essencial que eu comece bem comigo mesma e aí transborde para o outro. E é como você falou, tem essa defasagem na comunicação, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivenciando pandemia, onde, como a Cris colocou, nós somos obrigados a vivenciar 24 horas ou muito mais tempo um com o outro, cria-se uma oportunidade de melhorar isso ou de se perder mais ainda essa comunicação. E aí as coisas vão desandando mesmo no relacionamento. Então, a importância, sim, de se construir isso. E como você falou, tudo começa aqui, né, no campo da escuta, da construção que a gente vai fazendo sociocultural mesmo, de quem somos, do que é a sexualidade, do que ouvimos sobre ela. Se você puder falar isso. E acho que interessante, eu acho que a gente está num momento em que as pessoas estão super conectadas, mas pouco comunicativas. Entende? Então, eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu acho que a gente está, e até no casal, acontece muito da gente falar sobre a comunicação, e muitos parceiros, muitas parceiras dizem assim, não, mas ele já sabe, não, mas ela já sabe. Né? Falta, na verdade, o manifestar isso. Um entendimento do que o outro sente, do que o outro pensa, do que o outro sabe, sem que haja uma fala nesse sentido. E ainda voltando para a questão da intimidade, eu volto a colocar, intimidade demais pode prejudicar o desejo, mas é no sentido de o que é ser íntimo de alguém? É a ponto de ter invasão demais, de não se preservar a individualidade, de não se diferenciar do outro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as significâncias, né? Os significados das palavras, porque intimidade demais também pode prejudicar, né? Eu acho que, Cris, que entra bem nessa coisa que você falou, né? De uma comunicação ativa, comunicativa, né? De eu me expressar na máxima. E intimidade, o significado de intimidade, se a gente pensar nele mesmo, é o poder me despir para o outro completamente que eu sou, com os meus defeitos, com os meus jeitos, com as minhas manias, sabendo que o outro vai acolher isso, ele pode gostar ou não, mas ele vai acolher. E aí é onde mora tudo isso. E você falou essa coisa, né, a individualidade, como é importante nós termos papéis individualizados nessa escolha que é se estar junto em um relacionamento. Eu falo muito isso, que o casal você escolhe estar, mas são caminhos que você vai o tempo inteiro dando as mãos e caminhando juntamente nas dificuldades, nas adversidades. As DRs servem para enriquecer. Isso vem no prazer, né? Ninguém nasceu com bola de cristal e quando fizerem, por favor, me avisem. Mas que bom que não temos também, porque ninguém precisa ficar adivinhando nada. A gente precisa ter uma comunicação extremamente ativa para dar um viés e o caminho do prazer. O prazer é muito melhor quando ele é falado e não quando ele é achado por aí, né? Com certeza. E sobre a questão dos divórcios, gente, que Luan falou, né? Segundo alguns dados, né, parece que a coisa aumentou em 30%. E aí, o que acontece? O que a gente pode pensar? O que a pandemia fez? Né? Fez com que a gente tivesse a morte eminente, a gente nunca conviveu tão de perto com a morte, por isso a gente pode ter ressignificado a vida, a gente pode ter adquirido novas prioridades, aquilo que a gente era tolerante, a gente passou a não ser mais. E além disso, eu acho que quem não estava feliz entrou em contato com isso de uma maneira muito mais direta, né? Então teve que, de uma maneira ou de outra, acessar essa infelicidade concomitante com esse medo dessa possibilidade de morrer. E aí, então, as pessoas podem ter juntado a fome com a vontade de comer, como diz uma amiga minha. Né? Então, assim, e aí, então, a relação pareceu insuportável. Ou ela apenas se sustentava por causa do distanciamento. Isso. Né? Esse... Sim.
Sim. Tá. Pode falar, Luan. Depois eu falo. Não só complementando o que o Cris está falando, né? Esse ponto de verdade, né? Como já colocaram até aqui no chat, as pessoas só viviam, não conviviam, né? Então a gente percebe muitos casais aí que tinham uma distância diária, né? Só se encontravam meramente à noite e agora passaram a ter uma convivência maior dentro do seu âmbito familiar, né? E quando essa convivência maior dentro do seu âmbito familiar aumentou, chegaram as crises, né? Que levaram aí até aumento do número de divórcios. Olha, a doutora Maitê, ela comentou alguns minutos atrás, e outra pessoa também, outro especialista também, dizendo o seguinte, que o óbvio precisa ser dito. Mas exatamente, gente, aí eu vou provocar um pouquinho vocês aqui. Como é que diz o óbvio se está tão difícil para dizer o óbvio para o outro ouvir o óbvio? Isso em qualquer aspecto, né? Sobre o que se espera dessa relação, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Muitas vezes há, né, essa dúvida, o óbvio será que não vai ferir? Como é que se encontra esse equilíbrio aí, na opinião de vocês? Acho que é bem difícil mediar isso, né, Murilo? Porque tem várias questões aí que são colocadas diante desse óbvio. Agora, engraçado, sempre que eu ouço óbvio, eu me lembro do Poço, né? Quem assistiu o Poço, viu Nossa, do Poço. verdade. Quem não assistiu, O que que assista, você né? levou para lá? Óbvio, a minha... Como é a faca lá, né? Óbvio, a faca. Eu tinha que levar a faca. E eu acho que isso é muito simbólico, né? O que é que levamos para um lugar? Eu estava lendo recentemente alguns questionamentos sobre o porquê que tanto a violência doméstica aumentou, por que esses números estão tão alarmantes, o que é que está acontecendo, e tem alguns questionamentos. Será que aumentou ou ficou insustentável? Ou se tornou mais evidente, de repente, né? Se tornou mais evidente, ou eu estou denunciando porque eu já não suporto mais, né? Essa coisa da gravidez. Se eu for morrer amanhã, não vou ter o meu neném, então vou ter logo, porque vai que eu Vou morro. deixar nenhum legado. Isso, então a mesma coisa, se eu for morrer amanhã, eu vou passar a vida apanhando? Não, então eu não quero mais apanhar, então eu não quero mais sofrer, então eu vou denunciar. Ou então os vizinhos estão lá incomodados com aquela violência que antes os vizinhos não escutavam tanto, ou não metiam a colher porque passavam um dia fora, e agora estão ouvindo o dia todo, então eu não aguento ouvir isso, eu vou denunciar também. Então, assim, são muitos questionamentos em relação a isso. Mas eu acho que a fala de Cris remete um pouco a isso, né? A gente achar que o outro sabe. E a gente tem uma coisa meio paranoica, assim, do tipo, ele está fazendo isso para me irritar, ou ela está fazendo isso para me irritar, porque ela sabe que eu não suporto isso, mas faz para me irritar. Eu sempre gosto de usar uma dinâmica que eu chamo de cartão verde e cartão vermelho. Sim. Vocês precisam... Quem está aqui pode aplicar com a parceria, né? Acho que é uma dinâmica bem simples, mas ela tem um resultado assim, muito visual. O cartão vermelho é aquilo que eu não suporto que o outro faça. Olha, você faça tudo, mas não faça isso. O cartão vermelho é aquilo que eu não dou conta. É aquilo que não é que eu seja chato, não é que eu faça de propósito. Eu simplesmente não tenho ferramentas para lidar com isso. Isso mexe comigo. É um limite. É o meu limite. Isso. O cartão vermelho é o limite, né? Para sair do jogo. E o cartão verde é tudo aquilo que eu pode vir, tô de boa, eu aguento. Isso aí você pode trazer que eu aguento. E às vezes os casais, eles não respeitam esse limite do outro, do cartão vermelho. O que é que você não suporta e que eu continuo fazendo e que eu talvez nem precisasse fazer, né? E aí, uma vez eu trabalhando com essa dinâmica, um deles, eu trabalhei com casais uma vez, fiz uma oficina, e um deles falou assim, mas o que a gente faz para que o outro suporte o cartão vermelho? O que a gente faz para mudar ele, que não suporta o cartão vermelho? Eu disse, por que você está querendo ir pela linha contrária? Por que você está querendo mudar o outro, ao invés de aceitar que ele não suporta aquilo? Por que é tão difícil para você entender que para ele isso é um cartão vermelho, que talvez ele até tente mudar, mas talvez ele não consiga? E a gente tem dificuldade de pensar assim. A gente tem dificuldade de ser mais empático, se colocar no lugar do outro. Não, eu entendo que para o fulano é insuportável, então talvez eu não vá mexer aí.
eu posso suportar outras coisas, eu posso ter uma maneira diferente de pensar. A gente, às vezes, tem dificuldade de fazer isso. Façam isso com os seus cônjuges, com suas parcerias, usem... Ótima dica. E aí a gente pensa muito nessa questão que você está trazendo, que Cris trouxe também, que é a questão egocêntrica, né? Até onde eu não estou invadindo, porque a intimidade não é invasão, ela é respeito e entender as possibilidades e conversar sobre isso. A partir do momento que eu invado esse cartão vermelho, a partir do momento que eu invado o prazer do outro, eu estou também puxando uma coisa bem egocêntrica, né? Me colocando não em prioridade, mas em egoísmo. Legal essa colocação. Pessoa fez uma... Estão me escutando? Sim. Sim. Uma pessoa fez uma colocação sobre a questão de se existe intimidade demais, será que o desejo só existe na falta? Eu me lembrei uma frase aqui que diz assim: o desejo quer ir onde nunca esteve. Então, para mim, para a Keila, né, Keila, a nossa escuta, a gente está aí, né? Quando a gente está junto demais e que a gente se mistura, né, gente, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a nossa unicidade, né? Para a gente... E você imagina isso, duas pessoas, um casal dentro de casa, né, tendo que conviver e tendo que dividir e até multiplicar, né, muitas coisas. Então, eu acho que a grande questão é que a gente confunde intimidade, né, na verdade, com conexão. Porque você pode estar conectado a alguém, mas sem necessariamente perder a sua individualidade. Eu então, posso pedir, Cris, um exemplo prático, até retomando uma coisa que você falou, né? Quando perguntaram quando é que você admira mais o parceiro, deseja mais o parceiro, às vezes é com uma certa distância, quando está numa festa, quando está conversando com um amigo. Aí eu estou tentando colocar isso... Eu desejo mais quando está ali lavando louça, acho lindo. Porque está ajudando, está sendo companheiro. Porque está sendo companheiro, né? Mas assim, juntando as duas coisas, a pessoa numa festa, com os amigos, a pessoa está mais ou menos arrumada, ela se preparou, ela se perfumou, colocou uma roupa legal, né? Vamos ver o raciocínio aqui. Em casa, na pandemia, às vezes está de bermuda, está de chinelo, está um pouco mais... Camisão e pantufa. Está de pantufa, você está entendendo? Então, como é que você junta as duas coisas durante a pandemia? A intimidade não quer dizer falta de cuidado, ou então o falta de querer estar bem para aquela pessoa. É por aí? Isso. E acho interessante que você falou, intimidade não é falta de cuidado, né? E o cuidado é uma coisa para a gente pensar também, que o cuidado é eterno, né? Mas muitas vezes ele é contra, na verdade ele é anafrodisíaco, vamos dizer assim, né? Porque meio que muda de lugar. O que é? A gente gosta de ter curiosidade sobre o outro, de descobrir algo novo, né? Quando aquilo se torna muito evidente, muito explícito, muito ali todo dia, pode ser cansativo. Né? Então, assim, por exemplo, essa coisa de esses casais e muitos, e inclusive a gente pode se colocar aí, dessa união muito, não, eu sei tudo sobre ele, ela sabe tudo sobre mim. Como é isso, né? Onde está o outro aí, individualidade? Não tem a ver com esconder nada, com segredinho, não. Tem a ver com privacidade. Tem a ver com que você vai conversar com essa pessoa e há sempre algo de novo e não previsível. Então, você imagina isso na pandemia, todos os dias. Eu já sei o que ela vai dizer, eu já imagino o que ele vai pensar. Então, uma previsibilidade que muitas vezes prejudica pela intimidade demais. Leva a falta de cuidado, né? Amor são atos de cuidado. E aí essa invasão de privacidade vai levando a falta de cuidado e ao afogamento. E aí que prazer que a gente vai ter se eu não tenho espaço para respirar, se eu não tenho espaço para me manifestar. Aí vem por esse viés daí. Então a gente tem que lembrar que amor não é só estar ali no eu te amo, eu te amo. São atos de cuidado diário.
E, de novo, ele começa através do amor próprio, o quanto eu estou me cuidando. Então, não é porque eu estou dentro de casa nessa época, né? Quem pode se está a maioria do tempo, que eu vou me descuidar, andar só de pijama, que eu não vou, né, me embelezar de dentro para fora, de fora para dentro, para poder ter acesso ao meu próprio prazer também. Você falou isso com muita assertividade. A comunhão, né, a união das parcerias, ela precisa ser cuidada o tempo inteiro e tem que ter esse fator surpresa, senão cai numa monotonia. E a rotina é completamente diferente de monotonia. A rotina é aquilo que a gente precisa para ter segurança, para ter fatores de prazer mesmo, para se ter mais intimidade. E aí o que ela precisa são de pimentas, de toques, de dinamicidade, para não se cair numa monotonia. Porque aí, quando cai na monotonia, começa um processo de realmente sufocamento, de como vocês estavam dizendo. Eu já sei, já vai falar a mesma coisa, não muda nada, e quanto mais a gente vai reafirmando isso para o outro parece que entra também naquela dimensão de eu tenho que comprovar isso também, já que você está dizendo, eu vou te dar prova de que é assim. E aí entra assim guerras e o prazer ele é suprimido total e completamente. A Tawane colocou aí, dizendo que no período de conquista, quando você está namorando, tá querendo chegar lá, aí, você se cuida, autocuidado, né, Bico? Aí você se cuida, beleza e tal. Chegou perto, aquilo se torna um relacionamento, mesmo que você não more, muitas vezes isso se perde, né? E com isso, pelo que vocês estão me dizendo também, se perde parte da libido, se perde parte da parte boa da intimidade, né? Aproveitando aí o que a Tawane colocou pra gente. Murilo, e essa coisa de que ela falou, né, da questão de que quando a gente não tem, a gente investe energia libidinal gigante, né? Que é a coisa da sedução e da conquista. E aí parece que quando a gente atesta que a gente conseguiu, atesta que a gente possui, porque nada disso é verdadeiro, mas enfim, a gente fantasia, aí então a gente não... A gente então acredita que não precisa fazer nada. Há quem pense que o fato de você assinar um documento atestando que você é de fulano ou de cicrana faz com que você tenha um sentimento de que, ok, é meu, né? Então não preciso mais fazer nada por isso. E aí você transformando isso numa pandemia, em que você está o tempo todo ali, que você sabe que não pode sair e que não há nada que fazer, então você tem que usar de muita criatividade, na minha opinião, porque é novo para todo mundo, ninguém nunca passou por isso, a gente não tem um histórico, gente. A gente não tem um parâmetro de outra pandemia em que as pessoas precisassem conviver tão de perto assim. Então, eu costumo dizer sempre que a gente precisa despertar o desejo pela distinção, né? E não perder isso independente da pandemia, tá? Natália quer falar? Eu vi que ela... Indo nessa parte da intimidade, né? Eu não sei se entra muito na intimidade ou do esperar que o outro saiba. A gente tem um contrário das pessoas que elas escondem um problema que elas têm do outro. Então, vou dar um exemplo muito claro no meu consultório, a disfunção erétil. Então, muitos pacientes, eles escondem a disfunção erétil da parceira, né? Eles não procuram ela até ter uma função erétil que vai satisfazer ela, porque na cabeça dele, ela só vai sentir prazer quando ele tiver uma função erétil. Do mesmo jeito que as mulheres que estão na menopausa, elas não explicam para o parceiro que elas estão com menos lubrificação, que ela está com menos libido. Então, esse diálogo de o outro saber por uma doença, uma fase que o outro está passando, é muito importante também, tudo isso que vocês estão falando, né? É o esconder que existe um problema e não é apenas a falta do desejo. Isso me lembrou, sabe o que, Natália? Pode falar, Luana. E pegando esse gancho do que a Natália estava dizendo, né? Esconder o problema, né? Esconder a disfunção existente, né? Eu acho que nesse período também de isolamento social, que os casais estão mais suscetíveis a ter mais encontros, né, sexuais e ato sexual de fato, acaba descobrindo mais as disfunções sexuais.
É tanto que nesse período de volta do consultório, o que eu tenho visto eu atendo praticamente disfunções sexuais dolorosas, né? Então, de mulheres, cis e mulheres lésbicas, né? O que eu vejo é o descobrimento do casal. Então, agora o que está aparecendo no meu consultório é o casal procurando a fisioterapia do assoalho pélvico, né? Porque descobriu nesse momento de contato que não dava mais para segurar aquela disfunção, né? Que aquele momento ali precisava de um tratamento, né? Então eu vejo essa descoberta mais sobre as disfunções sexuais também dentro de uma busca por uma função sexual. Posso pedir uma coisa para vocês? Assim, eu particularmente sou bastante leigo nesse aspecto e eu estou curioso para saber essa questão da fisioterapia pélvica. Há um lado que é físico, né, nas disfunções, é muito cabeça, né, sexualidade é cabeça, mas há um lado que é físico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Natália, Luan, pudessem falar um pouquinho sobre isso. Luan, quer falar? Pode iniciar, amiga. Fica à vontade. A fisioterapia ela vai tratar as disfunções sexuais, né, que existe no homem e na mulher, que é uma alteração física. Então, é uma disfunção erétil, é uma ejaculação precoce, é uma dor pélvica, é um vaginismo, é uma dispareunia, que muitos desses transtornos sexuais são por disfunções da musculatura do assoalho pélvico ou de uma incoordenação dessa musculatura, do uso da musculatura, além de que também a gente usa muita fisioterapia para que seja um autoconhecimento, né, da sua intimidade, tanto do homem quanto da mulher. Como a Natália pontuou, né, a gente vai trabalhar ali a parte física que está alterada. E essa parte física, uma vez que está alterada, ela repercute emocionalmente. Porque veja só, exemplificando, Ciclo, né? Uma pessoa que começa a sentir dor durante a relação sexual, ela não vai querer mais ter a experiência sexual, porque a experiência sexual na cabeça ficou registrada e na memória muscular como dor. Então, como é que eu vou fazer algo que vai me causar dor? Né? Então, é o que eu trato mais em consultório, é dor na relação sexual, né? Então, as pessoas buscam isso, mas a gente tem que entender também o que a gente está conversando aqui. Para chegar a um resultado final, tem que ter a multidisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, Isso, né? A união ali dos profissionais trabalhando corpo e mente, né? Para reestruturar a função sexual daquela pessoa. Tem gente que chega aos consultórios, só insistindo um pouquinho nisso, que chega aos consultórios e diz assim, eu sempre achei que tinha que sentir dor, para mim a dor era normal? Sim, muita gente. Só o que acontece. Isso é Muita muito gente. comum, né? O prazer dá lugar à dor e a dor se torna algo que eu tenho que levar como uma verdade absoluta. Até por causa das crenças que a gente tem de como é o sexo e desse sexo que não é falado. Então, nós sofremos uma deseducação a vida inteira sobre sexualidade e uma submissão a aos certos relacionamentos e tudo isso, como se eu tivesse que me submeter àquilo ali e aquilo ali fosse correto e cada vez é menos falado e aí vai se tornando um ciclo de dor. Até que alguém vem e conversa sobre isso e abre os olhos e fala, olha, dor na relação nunca é normal. A gente pode ter algum momento pontual, mas essa permanência de dor não. Então isso realmente acontece, né? E existem também essas possibilidades e é muito frequente. Eu acho que todos nós aqui que atendemos em consultório fizemos uma cara de, né? Nossa, isso é muito comum. Muito. E até pontua essa questão da descoberta, né, da disfunção sexual. A maioria das vezes vem de uma educação sexual lá que nem teve, né? Educação sexual, né? Então, não sabia que aquele momento de sentir dor não era normal, não é considerado, que não é considerado normal. Ou que até mesmo não sabia o que é um orgasmo, o que é atingir um orgasmo, sabe? Então, isso gera uma disfunção também, porque a gente tem aí 63% das mulheres cis brasileiras que nunca atingiram orgasmo, não sabem a sensação de orgasmo, e é uma disfunção sexual, né? A anorgasmia. Então, eu acho que também um ponto importante e que vem se atrelando muito bem ao que nós estamos vivenciando hoje é o meio digital. A descoberta por procurar o que você sente. Então, se eu sinto alguma alteração no meu corpo, eu vou lá no Dr. Google e vou colocar lá.
né? Então, eu vou procurar saber se aquilo que está acontecendo comigo é normal. Isso é um ponto, leva a um ponto negativo, né? Ela, às vezes, descobrir uma terapia que, de fato, não vai surtir efeito naquela pessoa, mas leva um ponto positivo das pessoas começarem a procurar e entender que existe uma solução para o que ela está passando. E por isso que é tão importante a gente ter a educação sexual como algo inerente desde que nascemos. Eu costumo até falar para pessoas que me perguntam: Hebe, meu filho já tem 5, 10 anos, quando que eu devo começar? E aí eu geralmente faço uma brincadeira de falar: olha, você perdeu tantos anos já, comece agora que ainda é tempo. Porque a gente precisa falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade é prevenir, é um ato de amor próprio, é você conseguir respeito e distanciamento do que se é necessário, é você criar o vínculo. E vínculo é o que salva as relações. Se você tem um bom vínculo, você vai buscar as pessoas para conversar sobre, você vai buscar um ponto de referencial para te ajudar em qualquer momento, seja no momento da tristeza, da dor, ou até mesmo do prazer e da afetividade. Então, a educação sexual é um papel importantíssimo. E a gente, inclusive, voltando ao tema, que é prazer em tempo de coronavírus, agora eu falo assim, a maioria das pessoas está entendendo que se tem direito desse prazer nas relações, independente de como funciona, se você é sozinho ou se você tem uma parceria, mas que você deve ter acesso a esse prazer que faz com que a vida pulse dentro da gente. Então, como o Luan falou, essa busca de internet, de tudo isso, abre um leque, mas tem que se tomar muito cuidado com quais fontes a gente pesquisa, e por isso que é tão importante também a gente procurar profissionais referenciados, escolas referenciadas, para que tenham um acesso mais certeiro, e não que vá levar uma dúvida, ou às vezes, de novo, a confirmar uma deseducação nesse tempo e espaço sobre a sexualidade humana, que é como a gente vivencia o tempo inteiro até a nossa morte. Isso. Gente, eu queria tentar ver se a gente fala sobre outro aspecto que eu julgo que é importante para a gente estar falando dentro, né, dessa questão do isolamento, da pandemia. Eu não sei vocês, mas eu escuto muito e escuto mais do sexo feminino, né, na verdade das mulheres, a questão da exaustão nessa pandemia por causa de uma tripla, às vezes quádrupla jornada, né? Então a mulher trabalha, está em home school com as crianças, tem que cuidar da casa, home office, e ainda tem que estar de desejo, né, no final do dia. Não sei como é que vocês estão escutando isso, se isso está presente na vida de vocês aí. Falei isso quando me apresentei. Super. Eu acho que você não tinha que ter tocado nesse assunto. As pessoas estão pensando assim, peraí, deixa eu falar, né? Eu acho que a gente vive a síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque a mulher ela vem ocupando um espaço na vida e se posicionando cada vez mais, ainda bem, porque a gente busca uma equidade mesmo no se posicionar. E aí você fala, é uma jornada muito louca, porque eu tenho que ser boa mãe, boa professora, boa profissional, boa arrumadora de casa, tenho que ser uma boa amante para minha parceria, eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo. E de verdade, eu não sei vocês, mas eu não dou conta de tudo, não. E nem quero. É humanamente impossível. E eu acho que pode incluir nos direitos, né, o direito a ter equilíbrio nas coisas, pelo amor de Deus, né? O direito de escolha, o direito de errar, o direito de acertar. Na verdade, começa pela equidade mesmo, né? Que a gente tem essa dificuldade, né? De distribuir as tarefas domésticas, e nessa pandemia, alguns homens podem não se achar, vamos dizer assim, habilitados para poder participar da rotina, né? Então, muitas mulheres referem isso de uma maneira, inclusive, muito angustiante, porque depois ainda tem a cobrança da parceria, né? E isso pesa nesse fator de exaustão, né? Cris, é interessante porque vem um tom também não só de angústia, mas de decepção, porque você viveu aquele relacionamento, aquela parceria a vida inteira daquela forma e tentando se desdobrar em mil. E aí, de repente, acontece o que aconteceu com a gente, que eu falo, gente, onde eu estava com a cabeça na hora que eu falei assim, me bota no mundo no meio da pandemia. E aí eu vejo, eu espero... Sério, eu espero desse outro atitude, mas eu não comunico, ou eu comunico e esse outro nega, porque o meu papel social foi escrito dessa forma pela história, até porque a história, na sua grande maioria, ela é escrita por homens,
A gente mal tem historiadoras, né, escrevendo histórias de mulheres. E aí vem uma decepção de, tipo, eu me sinto enganada naquele relacionamento da parceria, onde a proposta que eu criava na minha fantasia era uma e você está me dando uma outra coisa em troca. E aí vem de novo a comunicação com essa interferência terrível que é necessário exercitar, né? E ainda se quer que tenha desejo com tudo isso, né? Esse contexto. Que desejo que eu vou ter, né, Murilo? Qual o desejo que eu vou ter diante de um relacionamento que está abalado diante disso tudo e que eu estou vivenciando um medo real, uma insegurança real e um não saber o que está acontecendo, porque a gente ainda está pisando em um campo desconhecido. E isso gera muita insegurança também. E aí, falta de desejo. E eu acho que aí, então, é muito importante a gente voltar com a questão do diálogo, porque como nós nunca vivenciamos isso antes, é preciso rever mesmo. Rever os papéis, rever os lugares, e somente conversando sobre isso é que a gente pode estar chegando num consenso, num acordo. Eu sei que antes da pandemia era dessa maneira, mas agora as coisas estão diferentes e nós juntos precisamos nos adaptar. Então, eu acho que tem muito isso. E aí volta novamente a questão da comunicação. Não, e eu acho que isso dá margem para a gente... Nossa, vamos ficar aqui até amanhã falando sobre isso, né? Não, eu me empolgo com esse assunto. Às vezes me perguntaram, assim, Keila, mas você é uma pessoa muito engajada, assim, pela luta da causa da mulher e não sei o quê. Eu não me considero feminista, mas eu acho que sim, a gente precisa lutar pelas questões, né, das mulheres e tudo. E aí, uma pessoa me perguntou, você acha justo, então, que uma mulher se aposente 5 anos antes dos homens? Eu disse, óbvio. Cadê a faca, hein, Murilo? Mas é óbvio. Óbvio. É óbvio. Veja, a gente trabalha a vida inteira quase 16 horas por dia, então você não acha que é justo a gente se aposentar 5 anos antes, 3 anos antes? Eu acho justíssimo. Se você for olhar, todas as mulheres que se aposentaram 5 anos antes trabalharam muito mais do que um homem que se aposentou 5 anos depois. Aí a pessoa fez, faz sentido. Eu fiz, é óbvio que faz sentido. É porque ser mãe não tem carteira assinada, né? Ser mulher, né? No caso, esposa também não tem carteira assinada, né? Esses dias eu recebi meu sobrinho, e aí chegou a hora, era um sábado, um domingo, não lembro qual foi o dia, a gente fazendo as tarefas, e chegou a hora de lavar a louça, pegar os pratos, colocar na pia, não sei o que eu fiz, ei, boizinho, você vai pra onde? Vem cá. Ele fez, eu sou turista, eu fiz, é isso que ensinam para os meninos? Ai, não sabia, eles são turistas, olha, é a primeira vez que me vem esse conceito, acho que é isso mesmo, ensinam que os homens são visitas, são turistas, eles não estão ali para cuidar, interagir, fazer, né, as coisas da casa, eles são visitas, né? Acho que a gente precisa rever muitas coisas. Acho que tem uma pessoa que falou aqui que quando o homem ajuda a mulher durante o dia, à noite ela está mais empolgada. É uma noite de prazer. Gente, funciona? Isso funciona? Sim, porque sugere preocupação com o outro, né? Sim. Ato de amor, né? Cuidado, né? Exatamente, a divisão de tarefas, a participação nesse todo, né? Eu acho que faz sentido, sim. Não, e eu Se penso você muito... pensar que envolve... desculpa, Hebe. Se você pensar que envolve relaxamento, né? Beleza. Pode falar. Não, eu estava dizendo, se você pensar que envolve relaxamento também, né, de certa forma, obviamente, se você tem que levar em casa que você tem que levar em conta que a casa é dos dois, os filhos são dos dois, que a responsabilidade é dos dois. E se você pensar em conta que a intimidade depende de um certo grau de relaxamento também, é um investimento, né? Dá para dizer de certa forma também, né? Era exatamente isso que eu ia falar, né? A casa é dos dois, a sujeira dos dois, a comida dos dois, o filho é dos dois. Então, qual a parte que quem te ajuda? Quem te ajuda é quando você chama um terceiro para participar disso. Mas quem está em casa é papel efetivo e tem que ser cobrado e colocado. Eu falo muito que em terapia de casal a gente conversa muito sobre os acordos e sobre os contratos. Mas eu quero saber de quem está assistindo aqui,
quem antes de casar no relacionamento falou assim, olha, vamos fazer nossos acordos e nosso contrato, aqui vai funcionar. Não faz. A gente chega no relacionamento e chega na terapia de casal, a Luana está dizendo que sim, já é muito bom. A Luana é evoluída, fisiopélvica também, da sexualidade. Mas a gente pensa assim, né? Quando chegam em terapia de casal, o casal já está lá na bomba de autoestima, um arrancando o outro lá e acusando. E aí a gente fala sobre acordos, só que esses acordos, eles eram todos implícitos. E esperado, porque se tinha uma expectativa de mim para com o outro, essa expectativa sempre vai ser frustrada. E aí a gente tem que começar realmente não é renovar esses acordos, mas é fazer um novo contrato. E a sexualidade também é assim, porque eu venho de uma família, de uma forma, de uma cultura, de uma crença, de um mito, e vamos encontrar com uma parceria completamente diferente de mim, que a gente espera que tenham muitos pontos em comum, porque os opostos ou eles se complementam ou eles vão se dissipar, mas os parecidos vão se conversando nesses aspectos. Não sei se vocês concordam com isso, mas essa parceria vai sendo colocada e sendo refeitos os acordos da sexualidade também, né? Para não ficar até aquelas cobranças, por exemplo, eu escutei muito no consultório, não sei vocês, sobre frequência, que a frequência caiu drasticamente, depois a frequência deu uma subida bem legal, só que aí se começou, como sempre, comparações. Afinal, a gente tem redes sociais hoje que mostram pessoas perfeitas, casais perfeitos, e aí eu quero ser também perfeita, né? Vamos andar na manada ali do que está sendo colocado como modelo ideal. E aí os casais começam essas cobranças de que tem que ser parecido, tem que ser igual, tem que se atingir expectativas, enquanto, de novo, eu tenho que olhar para dentro, para mim mesmo, entender qual é a minha dinâmica e aí colocar isso no exercício da parceria. Uhum. E acho interessante que essa coisa da frequência, que é uma coisa bem constante, né, gente, de consultório. Hoje até eu numa entrevista na rádio falando sobre o aumento dos divórcios, e aí a menina que estava comigo, a jornalista, falou, né, que tinha uma pergunta de uma pessoa dizendo que antes transava de manhã, de tarde, de noite, que agora, no máximo 2 vezes por mês. Se isso era normal, né? E aí eu respondi e coloco para todo mundo aqui. Primeiro, a palavra normal é uma palavra que, de fato, me incomoda bastante. Muito. Né? Mas não é o caso de você dizer se é normal ou não. Eu acho que tem uma pergunta anterior. Está bom para você? Né? Então, independente... Não é quantidade, é qualidade. Não, e mais, se antes era de uma determinada maneira e mudou, há que se perguntar se nós não mudamos. Nós mudamos o tempo todo. As fases da vida mudam. Né? As crises se instalam, os problemas chegam. Então, assim, por quê? Aonde está escrito que tem que continuar do mesmo jeito? Né? Então, e o que quer dizer a frequência? Então, a comparação é o inimigo, né, gente? E gera muita frustração. Porque hoje eu perguntando para uma paciente o que era orgasmo para ela, aí ela disse, veja, as minhas amigas dizem... Né? Então, assim, a dificuldade que a gente tem de se escutar. Então, a gente pega como parâmetro o outro, e aí se a amiga diz que o orgasmo é um negócio que ela pensa que vai morrer, que vê estrelas e que não sei o que, pronto. Aí ela já coloca isso na cabeça dela, e tudo que ela sentir, parece que nada se iguala a isso, e, portanto, o prazer dela, ela menospreza. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar se escutando o tempo todo e ver qual é a nossa particularidade, como a gente se sente. E na pandemia não seria diferente. Mudou. A vida sexual mudou, mas tudo mudou. A rotina mudou, o trabalho mudou, a escola mudou. Por que a sexualidade também não pode passar por uma mudança? E por que não parar para pensar nisso juntos e tentar melhorar a qualidade dessa sexualidade, ainda que seja na pandemia? Nossa, eu penso muito nesse viés, né? A gente tem que Perfeita vivenciar colocação. aqui agora, né, Cris? O presente. E se tudo mudou, eu também estou apta a procurar essa mudança para melhor. Nós somos seres criativos o tempo inteiro, que precisamos buscar formas criativas de nos ajustar ao meio e de nos autorregular também.
E aí eu acho que é um pensamento muito, muito maluco mesmo. Por que tem que continuar sendo o mesmo? Se os tempos são novos, se a gente fala de novas possibilidades, nova forma de fazer. E a sexualidade também, ela vai indo cada vez para novos caminhos. E a gente pode escolher quais caminhos eu posso querer tomar, desde que seja da ordem da escolha do desejo mesmo. E aí você coloca muito isso, né? Continuar no mesmo, não adianta, porque o mesmo está lá no passado. E aí vem essa lembrança meio que melancólica, triste, a idade muda, o tempo muda e a gente precisa colocar no aqui e agora. Quem sou eu aqui agora? Qual o meu desejo? O que eu quero disso, né? Às vezes o mesmo é antigo, é insatisfatório, como vocês contaram, às vezes é com dor, né? É com traumas e tal. Muitas vezes esse mesmo que você acha que você aprendeu, que foi ficando lá, na verdade está só maltratando ao longo dos anos, né? É um momento certo, vocês acham, em que as pessoas estão mais próximas ou que estão talvez com uma inclinação maior para refletir sobre essas coisas? É o momento certo de buscar ajuda? Vocês acham? Certeza. Acho sim. A gente precisa, primeiro, nesse ponto, desmistificar as terapias complementares, né? A fisioterapia, a psicologia, ainda chega muito em consultório, eu ouço muito recorrentemente. Era o último lugar que eu imaginava vir. Eu disse, nossa, eu pensei que aqui era o purgatório. Né? Porque esse é o último lugar que você imaginava vir. O último tipo lugar assim, que eu né, imaginava Keila? vir. É só complementando. É o último lugar que eu esperava vir. Eu demorei anos para vir aqui, procurei outras alternativas para poder chegar nesse lugar. E É precisa interessante isso. Porque é um sinal desmistificar uma de... terapia. Parece que é uma fraqueza, né? Pedir ajuda, Keila. As pessoas elas têm dificuldade de falar, olha, eu preciso de um outro para seguir um caminho. Então, como é importante a gente buscar essa ajuda. E é o que eu falo muito, terapia é um ato de coragem de si consigo mesmo. De falar, olha, eu sou uma pessoa que me relaciono e eu sim tenho as minhas fraquezas e fragilidades. Se eu buscar ajuda, eu vou ganhar um potencial. Só que a sociedade coloca ainda esse aspecto de buscar ajuda, seja em qualquer forma de terapia, como uma fraqueza, e não é. Uma incompetência. Fortaleza. Uma incompetência, isso, coloca muito bem isso. Então, Deve chega-se já no caco no consultório, chegam-se aos cacos. E algumas pessoas acham que têm essa assertividade, essa dinamicidade de falar, poxa, que bom que tem alguém que pode me ajudar. Sim, eu acho que deve ser levado, eu sempre digo, deve ser levado como qualquer outra profissional que você busca para fazer tratamento quando necessário. O dentista, quando você tem dor de dente, o médico, quando você tem uma dor no estômago. Se você tem uma dor emocional, você também precisa buscar o psicólogo. A gente precisa sair desse lugar da loucura, né? Que ainda é muito estigmatizado. Mas eu puxei só um ganchinho do que Cris falou, porque, né, a veia aqui de Freud, de Lacan, o desejo, né, como o desejo do outro, né, o desejo é o desejo do outro. Vou dar um exemplo claro, né, o rapaz chega para mim, ele, depois de algum tempo de terapia, e aí ele fala que uma moça só veio, se interessou por ele, depois que a amiga disse, nossa, como o fulaninho tá bonito. Quantas e quantas vezes isso não acontece? Você nem olha pro cara. Mas se uma amiga disser, nossa, como o fulano tá bonito, 30 vão olhar para ele, ainda vão competir para saber quem pega primeiro. É a Coca-Cola, tem que beber. É a bolsa de marca de última geração que saiu agora. É o celular top de linha que saiu e que você tem que comprar. O desejo também do outro é nesse viés, né? Um pouco assim, se o outro deseja, eu também vou desejar. Isso entra na história da separação. Eu nem dou tanto valor, mas se eu vi que alguém tá interessado e que eu posso perder para esse outro alguém, nossa, endoida, né? Vai endoidar, tem alguém interessado, eu posso me interessar por esse alguém, endoida, né? Então, nós somos muito atravessados por isso, e é nesse viés que vem muito essa questão de todo mundo transa 2,5 vezes por semana. Então, né, se as pessoas estão fazendo isso, eu também tenho que fazer, porque os outros são desejados dessa maneira e desejam dessa maneira. Eu preciso desejar dessa maneira e ser desejado dessa maneira também. E a gente precisa entender, eu sempre digo isso, a sexualidade é própria de cada um.
e é própria dos dois, do casal ou do trisal, ou do, né, independente de qual seja a forma de se relacionar, é própria de cada um, ou dos uns, né? Cada um vai se ater com essas questões de uma forma diferente. Eu não preciso ser igual a todo mundo que faz 2 vezes e meia por semana, né? Eu fazia antes, agora eu não faço mais por algum motivo, ou porque estou de TPM, ou porque a pandemia me estressou demais, ou porque a idade, né, vai passando e a gente vai perdendo lá o vício da coisa, ou seja lá o que for, né? E é muito mais importante se perguntar por que agora eu faço duas, e se eu estou satisfeita com as duas. Ah, se eu estiver de boa com as duas, por que eu tenho que fazer mais? Né? Só porque o outro está dizendo. Então, é isso. Uma coisa ainda sobre a terapia, né? Procurar ajuda não é entender que o terapeuta vai resolver, né, os seus problemas. Pelo contrário, né, a função da terapia é fazer com que você consiga resolver as suas questões. Então, a gente serve mais ou menos como uma ponte, talvez um interlocutor, quem sabe até um intérprete, um tradutor das emoções desse casal e dessas dificuldades para que eles juntos e sem nós possam resolver. Né? Então, é por isso que não é da ordem da incompetência, pelo contrário, eu acho que é da ordem da humildade e reconhecer que não está acontecendo o entendimento e que pode ter alguém de fora, de maneira imparcial, olhar para isso e ajudar a guiar essas pessoas, né? Então, como o Hebe muito bem falou, né? Não é para qualquer um terapia, é para a pessoa que decide, que tem coragem de se acessar, de entrar em contato consigo e, consequentemente, com seus nós, para que sozinho, né, e de maneira única, possa viver bem. Cris, eu acho que muito além disso que você colocou, né, e que a gente colocou junto aqui, mas o além de ir é sustentar, né? Sustentar aquilo que você escolhe e se posicionar cada vez mais também. É um caminho de autoconhecimento, né? Vai haver, cada abordagem vai ter seu olhar sobre isso. Eu falo muito que a Gestalt, ela traz uma compreensão sobre aquela fala do ser humano, e aí a gente vai aprofundando nas questões do desejo, da sexualidade, mas sempre é o caminho de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele salva. A partir do autoconhecimento, nós temos escolhas mais assertivas, posicionamentos mais assertivos, mas principalmente eu sei sustentar a minha posição e eu sei ouvir uma crítica construtiva do outro para crescer ainda mais nesse processo. Exatamente. E posso fazer uma provocação aqui? E não necessariamente precisa ter um outro, né? Para quem está nos acompanhando aí, não achar que a gente está falando só de casais, sejam de que tipo for. Né? Porque passa muito por você se conhecer, tudo isso passa por se conhecer, então buscar ajuda, sentar com ninguém ou você querer ninguém também é muito válido, com certeza. Né? Com certeza. E aí vai lá para aquela fala lá do início que eu trouxe os dados sobre a pesquisa sobre brinquedos eróticos que aumentaram a venda, sobre índice de masturbação que foi muito falado e questionado, né? Que as pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso, é como se fosse algo errado, feio, significa inclusive poluir com as mãos, e a gente vem muito buscando falar sobre o autoerotismo, né? Que delícia, você se autoerotizar, se autoconhecer, e aí você coloca isso muito bem. A busca do prazer começa de mim comigo mesmo, e só aí vai ser bom para a parceria, para as relações. Se não perpassar o meu prazer em primeiro lugar, não vai ser legal. E aí tem uma cobrança também na sociedade, né? De dar prazer ao outro. Gente, eu tenho que ter o meu próprio prazer e o outro pode ser um caminho complementar a isso, uma escolha sobre isso, mas eu tenho uma responsabilidade de reconhecer qual é o meu prazer. E aí você colocou muito bem. Eu acho que o sexo, a sexualidade começa nessa autodescoberta, nesse automovimento, no autoerotismo. E depois, de novo, ele vai extravasando, transbordando, como a gente coloca aqui também nós todos, né? Sem sufocar o outro, sem cobrar o outro, onde possa ser uma brincadeira adulta, onde todos se divertem, né? Com certeza. E tem um limiar disso que a Hebe falou, que é você exagerar no seu autoconhecimento. Então, outro dado que também aumentou muito são as pessoas usando alguns sex toys ou coisas de dentro de casa mesmo para ter essa masturbação, né? Para ter mais sensações e acaba se machucando. Então, acho que tem que ter um limite no se autoconhecer, saber o que está usando, saber usar o sex toy,
Às vezes usar um sextoy errado vai machucar, vai provocar alguma disfunção, então também tem que ter cuidado nisso. Verdade, Natália, esse ponto que você Olha. colocou e me fez relembrar uma paciente que eu recebi semana passada no consultório com alteração da sensibilidade por uso excessivo de sexy toy, né? Eita, viciou, não Hoje foi? é isso. Então, assim, tem muitos relatos de tipo, meu vibrador quebrou, né? Comprei um monte de coisa agora no sex shop. A gente sabe que as vendas de sex shop têm bombado. Eu fui ver umas coisas para comprar de recurso para os pacientes e não tem nada. Em falta, tudo Tá em praticamente, falta. né? Justamente. Porque as Acho pessoas têm comprado bem. mais e mais e mais, né? Então, eu acho que o ponto que a Natália coloca sobre o limiar é super importante e nós que trabalhamos com sexualidade também difundir essa importância desse limiar, né? Para que as pessoas entendam que existe um limite para tudo. Na verdade, eu acho que o limite está onde é que não incomoda, né? Então, por exemplo, Uhum. quando um paciente chega para mim e diz assim: Cristina, eu acho que eu me masturbo demais. Eu peço para ele definir para mim o que é se masturbar demais, né? De maneira que eu preciso identificar se esse se masturbar demais prejudica, vamos dizer, a rotina normal dele, a qualidade de vida dele. Então, se ele chega para mim, não, demais, quando eu estou falando demais, Cristina, é que tipo assim, eu não trabalho mais, eu não faço mais nada, eu só penso nisso. Então, tem alguma coisa errada, né? Tem uma, vamos dizer assim, uma disfuncionalidade aí. Uma dor, né? Tá isso. Agora, sobre a questão dos sexy toys, né, dos brinquedinhos, eu digo sempre o seguinte, né? Se tá demais, tem algum sintoma aí que a gente precisa localizar, Existe né? a falta, né? O que é que está acontecendo que você não consegue parar? O que esse vibrador ou qualquer outro objeto, qualquer outro toy, né? O que ele está trazendo para você, ou até o que ele, mil aspas, né? Ele está substituindo, né? Ele está ocupando o lugar de quê? E muitas vezes é de se escutar mesmo. Então, o estresse pode levar a isso, a ansiedade, a angústia, muitas coisas podem fazer isso. Então, é preciso que as pessoas, a Natália falou do autoconhecimento, e assim, do conhecimento também, da informação correta. Então, assim, por que não sentir prazer com as próprias mãos no sentido literal da palavra, né? Por que você precisa de um brinquedo? Então, assim, você pode usar o brinquedo, não tem, óbvio, nenhum problema em relação a isso, mas é aquilo que eu digo. Qual é o limite disso? É quando isso te causa algum desconforto, ou em nível de quantidade, ou no mau uso. Então, é preciso atenção nesse sentido. Cris, me chamou a atenção sua fala, porque realmente não é só esse uso abusivo de sex toys ou de filme pornôs e tudo isso, mas a perda da sensibilidade, não só física, que vai se ganhando aí, mas a perda da sensibilidade humana também, né? Você fica tão codependente de um algo, ou você acaba substituindo o prazer ali, que você vai deixando de se relacionar. E tá, tudo bem, estamos ainda em pandemia, o ideal é que você não encontre pessoas fora, mas existem outras formas de se relacionar também com limite. Eu acho que quando você coloca o limite, é algo essencial que a gente tem que exercitar na vida, no campo, o tempo inteiro, né? Qual é o meu limite, onde transborda do outro, como eu me sinto com esse limite. E eu acho que é interessante, já fazendo um link com a tua fala também, a questão de a gente é uma sociedade imediatista. Total. Eu quero gozar o tempo todo, e aí eu estou falando não só gozar no sentido sexual da palavra, mas no sentido de gozar a vida, né? E tem que ser rápido. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, para que eu vou me tocar se o toy me traz um prazer em 3 segundos? Né? Que tem muito a ver com a pornografia, que os movimentos bruscos, mais rápidos, trazem um prazer mais imediato, um prazer completamente individual, onde eu não tenho que prestar conta com o outro, nem tampouco tenho que ficar preocupado com o meu desempenho em relação ao outro, ou a responsabilidade de provocar prazer, enfim. São muitas emoções que a gente tem que pensar aí nessa sociedade imediatista, delivery, que é tudo agora, tudo uma nesse preguiça, minuto. né, Cris? Fast food, né? Tudo muito Uma fast. preguiça. Exatamente.
E aí você falou isso, né? Eu acho que é reconectar com as nossas emoções. Como que eu me sinto quando eu faço isso? Como eu me sinto quando eu negligencio o contato? Como eu me sinto quando... E aí eu passo a olhar para mim e entender quais são as minhas faltas e as minhas necessidades reais diante do prazer da vida. Gente, eu queria mudar do saco para mala, mas dentro ainda Na verdade, eu nunca entendi esse termo mudar do saco para mala, porque, mas enfim. Você falava outra coisa antes, Só hein? você dava pro vinho. Keila, é só porque, né? Agora eu sou uma mulher, agora eu sou lady, entendeu? Então, mas, gente, deixa eu falar uma coisa que eu acho super importante. Eu não sei se vocês têm observado que a pandemia, por um lado, tem afastado pelo distanciamento necessário, mas para mim, pelo menos que escuto as pessoas, eu tenho visto que as pessoas têm estão com um pouco menos de resistência em relação aos sites de relacionamento. E aí, qual é a minha forma de enxergar? Né? Parece que o impedimento real, né, de um presencial, de um encontro físico, né, faz com que as pessoas, de repente, se arrisquem mais a se conhecer, ainda que inicialmente virtualmente. Por quê? Porque antes os sites de relacionamento eram e são muito associados ao sexo casual ou sexo imediato. Mas agora com a pandemia, onde há um suposto impedimento de um encontro imediato, talvez as pessoas estejam decidindo se conectar e criar, ainda que seja virtualmente, um relacionamento para depois, no futuro, então, ter um encontro presencial. O que vocês estão vendo sobre isso? Eu acho incrível, de verdade. Eu tenho falado muito disso, né? A hora da gente abusar, sim, desse contato virtual e se vestir de si mesmo e não personagens, que os personagens aos poucos vão sendo revelados e muitas vezes, tipo assim, não é isso que eu tava ali conversando. Mas eu penso que as pessoas têm essa possibilidade, porque esses sites de relacionamento também, eles tiveram um boom. De repente eles começaram a ser crucificados, né? As pessoas só querem isso, só querem aquilo, daquela forma. E agora a gente está entendendo que a gente pode ter uma conversa saudável ali, criar amizades, criar relacionamentos, ter sexo virtual, o que for. Mas o que eu vejo é uma grande procura também e as pessoas compreendendo que existem novas possibilidades. De novo, o ajustamento criativo aí, né? Eu posso ir me ajustando a essas novas possibilidades de contato. E outra, o que eu acho bacana é que eu posso escolher, eu posso negar um, aceitar o outro, começar uma conversa, parar ali. E isso é muito bacana porque dá possibilidade de vivenciar. E as pessoas voltaram a paquerar, né? Não é aquela coisa de conhecer na festa, beija, pronto. Não, elas vão lá e conversam por meses, por dias, até... O jogo da sedução está um pouco mais, né, diluído aí. Gente, isso a gente precisa resgatar. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas isso, eu até falando isso, para mim é extremamente prazeroso ter essa conexão de novo de paquera, de contato, para se começar possibilidades de vida que se foi deixando para trás por conta do imediatismo, da pressa. Tudo tem que ser agora. Inclusive, eu tenho que conhecer você agora, eu tenho que beijar você agora, eu tenho que. Parou. Agora eu escolho como que eu quero. Posso colocar uma provocação? Total. Na hora. Gente, eu lembro que eu sou dessa época, né, década de 90, em que os sites de relacionamento e chats se tornaram muito, mas muito frequentes, e houve esse questionamento na época, que as pessoas estariam usando os sites de relacionamento, os chats, os bate-papos, mais para se afastar, porque elas pensavam assim, não, esse encontro não vai se concretizar. Sim. Esse comportamento talvez não tenha voltado agora na pandemia, levando em conta que as pessoas ainda estão em distanciamento social necessário. Elas voltaram para isso porque não vai se concretizar mesmo, então eu fico só por aqui. Como é que vocês avaliam isso? Meninos? Vou pontuar. Eu acredito, eu acho que eu cheguei até a conversar com alguns amigos sobre isso, né? E algumas pacientes também sobre essa questão de novos relacionamentos, né? E eu acredito que tem voltado a isso novamente, sabe, Murilo? As pessoas postergando um pouco esse encontro, esse conhecimento da pessoa, do ser da pessoa, né? E tem
e tem aprimorado mais esse contato virtual, né? De que forma a gente pode aqui ir se conhecendo virtualmente, né? E tendo esse prazer virtualmente também. Isso tem crescido bastante, né? O cybersex, né? Que as pessoas falam, e o sexo virtual tem aí crescido bastante para o prazer das pessoas, né? E eu acho que voltou a isso mesmo, de voltar a se reconectar com as pessoas virtualmente, para num dado momento, né, que muito já aconteceram agora, com essas novas saídas já das pessoas e tudo mais, a volta dos estabelecimentos, né, de noite e tudo mais, a esse conhecimento pessoal. E que isso pode levar a uma frustração, né? E aí vai para o pessoal da psicologia, né? Aquela pessoa que estava conversando virtualmente, eu acho que não é a mesma pessoa quando eu me encontrei pessoalmente. Uhum. Mas hoje a gente tem a oportunidade de usar, inclusive, o vídeo, né? O que talvez torne um pouco mais real aí, né? A gente hoje tem as videochamadas, onde a gente pode contactar, mas assim, eu tenho escutado bastante uma quebra, né? Nesse preconceito, no sentido de um conceito sem testar, muitas vezes, as pessoas falam sobre os sites de relacionamento, mas aí quando você pergunta, você já entrou? Não, mas todo mundo diz, né? Aquele discurso genérico mesmo, e a pessoa não teve experiência. Eu acho que pode ser um desafio para a gente, porque eu acredito muito que as conexões começam pelo conhecimento mesmo, né? O que acontece com o ficar de hoje, que é o que mais está em voga, né? É que duas bocas se beijam, mas parece que dois seres não se encontram, né? Então, eu acho que existe uma proximidade muito grande, mas em conversação existe um distanciamento, né? Dos seres. Exatamente. Eu acho que é uma cobrança de tanto do que é ideal no relacionamento, do que é ideal, desejado, que as pessoas também têm medo, né, de se vivenciar e se entregar, porque relacionamento é sobre entrega o tempo inteiro. E como você está dizendo, pois é muito difícil diante de uma sociedade onde a gente fala muito sobre relacionamentos líquidos também, eu ser a diferentona ali que estou buscando algo concreto, ou a dificuldade, e aquele medo de se decepcionar, né? E aí aquela coisa, você tem que aprender a se colocar no relacionamento, sabendo que vai ter ganhos e perdas na vida inteira, sobre tudo. E o relacionamento também. Então, por que não experimentar aquilo, experienciar aquilo e depois escolher quais os rumos que vão se tomando a partir daquele momento? Uhum. A maior dificuldade hoje dos relacionamentos, na minha opinião, é a dificuldade de entender que um relacionamento gera bônus e ônus. Parece que a gente só quer o lado bom da situação. Talvez por isso a pandemia, né, tem trazido tanto à tona tantas questões aí que a gente não era obrigado, de alguma maneira, a gente não era nem obrigado a conviver. A gente, de alguma maneira, mantinha o distanciamento através das nossas atividades individuais e agora a gente foi obrigado a encontrar com esse outro e a conviver com ele. Então, eu acho que tem muito a ver com o perfil da sociedade de hoje, né? Da nossa sociedade, nosso, né? Isso. Gente, teve um assunto que vocês abordaram bem no iniciozinho, que eu ainda estou curioso, acho que muita gente que entrou depois não pegou lá no início. Como explicar que com uma rotina que mudou tanto, né, e mudou para todo mundo, e acho que a gente tem muita coisa que a gente não vai voltar, né? A gente está aprendendo nessa nova situação. Que as pessoas que muitas mulheres tenham decidido engravidar exatamente nesse período. Como é que se explica uma coisa dessa? Diga aí, Luan, que está com a experiência maior aí no consultório dele. Então, as mulheres que têm chegado no consultório não tinham o desejo de engravidar, né? Foi a gravidez planejada, né? E até mesmo eu tenho observado que essa população que tem chegado são segunda ou terceira gestação, que não planejava engravidar nesse momento. Para você ter ideia, dos pré-natais que eu estou acompanhando agora, apenas um é gravidez planejada. Os demais são tudo gravidezes não planejadas, né? Então, a gente tem... Mas teve gente que, de fato, principalmente se era tentante, né, antes de iniciar esse momento de isolamento social, passou a ter mais tentativas, né, para engravidar nesse momento, né?
Inclusive, essa paciente de gravidez planejada era uma paciente tentante antes do isolamento social. Então, acho que está mais para gravidez não planejada do que planejada de fato. Uhum. Eu estou pensando aqui num aspecto que talvez a gente não pode ter pensado e, de repente, pode ter a ver também. Eu acho que pode ter havido uma mudança no pensamento e eu acho que os casais hoje tendem, né? É comum a gente escutar um filho, 2 filhos no máximo, pelas questões da própria realidade da gente, do momento em que a gente vive, e de repente a pandemia fez repensar isso também, né? O desejo de ter uma família maior, eu acho que rever aí esse conceito, né? Se ver de repente numa família que poderia ser mais numerosa, enfim, eu acho que a pandemia, acima de qualquer coisa, ela fez a gente pensar sobre várias coisas. Eu acho que ela derrubou várias verdades que a gente entendia, na verdade, como verdade, trouxe à tona as outras muitas, né? E fez com que a gente repensasse a vida como um todo, né? Não seria diferente, eu acho, que nessa questão da reprodução. Freud está participando, gente. Eu tô vendo. Cuidado com a fase oral de Freud aí. Ei, Murilo, eu fui o contrário, porque Fala, Natália, fala, por favor. Não, é só que no consultório de masculino, né, na urologia, tem um efeito de homem tendo ejaculação precoce, dor pélvica, disfunção erétil, tudo pelo estresse que a pandemia trouxe. Está sendo queixa comum na urologia, homens com disfunção sexual. Então, é meio que tá uma balança aí, né, da mulher com o homem nessa pandemia. Uhum. Vocês conseguem perceber, talvez, porque o homem, quais são as queixas que estão associadas à disfunção, por exemplo, disfunção erétil, ou até mesmo a ejaculação precoce? Na minha opinião, e que eu tenho escutado também, né, a questão da pressão que o homem exerce sobre si, desde a questão de prover o lar, a questão da própria masculinidade, no conceito de masculinidade que a gente construiu e não no que a gente realmente acredita enquanto profissional, mas a coisa de tenho medo de não dar conta, perdi o emprego, estou ganhando menos, todas essas tensões eu acho que influenciam e podem desencadear, né, como sintoma, uma disfunção sexual. Eu vejo muito esse viés também, né? Os sentimentos e as emoções vieram todos à tona agora. Nós estamos vendo seres humanos vivendo sua maior fragilidade, seu maior medo, insegurança, possibilidades. Então, a gente está tendo realmente que se olhar e se reinventar e reaprender. E aí vem um fator ansiogênico muito grande, né? A ansiedade está lá no alto, o medo está lá no alto. E aí eu falo que eles são grandes parceiros das disfunções da sexualidade, os fatores de ansiedade. Como você falou, autocobrança, percepção, tudo isso vão levando ao aumento das disfunções. Então, o prazer dele também, ele é corrompido pela ansiedade, porque eu tenho que ser, eu tenho que dar, e agora se está todo mundo transando na pandemia, eu também tenho que fazer, se ninguém tá, eu também tenho que... E aí vem uma cobrança, e esses fatores ansiogênicos vão levando ao adoecimento, não só das disfunções da sexualidade, mas um adoecimento mesmo também. E por isso que é importante a gente estar psicoeducando e conversando e dando espaços de diálogo o tempo inteiro, para que a gente possa compreender que várias pessoas passam e de formas diferentes o tempo inteiro. Então, como que é a sua forma de lidar com isso no mundo e consigo mesmo? É isso, gente. Eu acho que... Natália, desculpa, Keila. Não, pode falar. Fica à vontade, meu bem. Não vamos brigar. Eu acho que tem um pouco de tudo, como sempre. Eu particularmente acho que muitas coisas não mudam. Algumas coisas sim mudam. Murilo, eu estava pensando em engravidar e parei agora porque eu não tive coragem de engravidar na pandemia, mas muita gente já foi o contrário, teve vontade de engravidar na pandemia. Diferente de Luan, os meus que engravidaram já estavam planejando, já estavam pensando, e aí só que a coisa não estava acontecendo, né? Vamos deixar para depois, mas já estavam querendo, já estavam planejando, deixaram a pílula de lado, então a gente pode dizer que foi planejado assim.
A minha vai ficar para depois da pandemia, porque eu definitivamente não dou conta. Acho que minha cabeça ficou mais assim, cheia de coisa. É jornada quádrupla, né, Cris? É muito mais. Isso, gente. Acho que a gente pode estar encerrando, né? O que você acha, Hebe? Eu vou de acordo com o grupo. Mas assim, eu penso assim também, Acho. eu gostaria que vocês que estão participando também, se quiserem abrir os microfones, conversar com a gente, se posicionar, se colocar, Murilo também, fique bem à vontade, né? Eu falo, ele entrou aqui assim, no meio de psicólogos e físicos que são assim, né? Muito agitados. E aí que vocês fiquem muito à Incrível. vontade de se colocarem também. Murilo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pô, olha, isso é raro. Normalmente sou eu que faço as perguntas. Mas vamos lá, de boa, vamos lá. Eu Pode estava fazer, lendo por favor. uma reportagem do The Guardian. Eu não sei se você conhece, se é um site bom. Eu achei assim, minimamente bom, mas também não sei. Não sou uma crítica do jornalismo. Acho que você entende mais do que eu se é uma boa referência ou não. Até onde eu sei é confiável, razoavelmente confiável. Até onde eu sei, pelo que eu estou lembrando. Não, eu estava lendo uma reportagem que falava que ele fala de uma cena em meio a uma gravação de um vídeo pornô, o ator perde a ereção e ele tá lá com a atriz pornô e tá lá, né, em todo um set, aí ele perde a ereção, se levanta, vai buscar o celular, abre o Pornhub e vai buscar um vídeo erótico para se excitar. E isso me fez pensar uma série de coisas, né? O quanto que às vezes nós somos dependentes da tecnologia ou o quanto que a gente tem preguiça de encarar o real, o quanto que a gente tem dificuldade de encarar o real, o quanto que a gente recorre ao virtual, né? O virtual às vezes nos dá uma falsa ilusão de que as coisas são melhores, são mais intensas e são mais atraentes e são então essa reportagem me chamou muita atenção, é uma coisa que eu acho que talvez esse não seja um caso isolado, né? Talvez seja um pouco de muitos casos aí para a gente pensar. Eu posso tentar entender pelo lado técnico, porque vocês imaginam o seguinte, e filmes funcionam de uma maneira parecida. O que vai para a televisão tem ajuste de luz, tem ajuste de áudio, né? Aqueles enquadramentos ali, e para o filme funciona da mesma forma, eles têm uma determinada intenção, né? E eu estava raciocinando aqui, primeiro pensando, caramba, o quanto isso parece absurdo, mas o quanto faz sentido na cabeça dele. Ele provavelmente é um consumidor do tipo de conteúdo, tem aquilo como idealizado, então, apesar de, aí vocês imaginam, né, que para o filme pornográfico você tem aquele padrão, você tem aquele tipo de mulher que está em forma, o homem está em forma, mas não estava dentro daquele formato que ele conhece como ideal, de luz, de tipo de vídeo, aquilo não estava, digamos assim, não tinha sido trabalhado, não tinha sido pós-trabalhado, mas estava ali, na cabeça dele, né? Você falando e eu achando incrível. Mas esse é o grande problema de muitas pessoas hoje. Elas estão tão dependentes de pornografia que quando elas vão para a relação a dois, elas não conseguem. Está idealizado, né? Aquilo ali já tem que ser nesse formato, desse tipo, desse jeito, né? Com essa luz, com esse áudio, com essa forma física, né? Com essa performance. Com essa performance que a gente sabe que é exagerada, que é completamente fora do real. Mas, tecnicamente falando, se você pensar se você levar em conta esses aspectos técnicos, na cabeça dele fez sentido, entendeu? Porque correspondia àquilo que ele achava como ideal. Vocês verem até que um profissional desse meio sofre com esse tipo de coisa também, né? Posso fazer uma Imagina o quanto eu sofro. Imagina o quanto eu sofro para tratar essas disfunções masculinas exatamente por conta disso. Do idealismo que existe em relação à função erétil. E que é irreal, né? E que é irreal. Falando no que é colocado como idealizado, né? A Hebe ou a Cris falaram, eu não estou lembrando agora,
A gente vê em rede social, por exemplo, se você entrar no Instagram, as coisas estão completamente fora da realidade, né? Tem Instagrams completamente profissionais que tem aquelas pessoas com aquela forma física, com aquele tom de pele, aquele bronzeado e tal, e aquilo acaba ficando na cabeça das pessoas e vira um peso para elas, né? Você está dizendo, você trata pessoas com disfunções por pura idealização, né? A idealização da performance, a idealização da forma física, a idealização daquele roteiro a ser seguido. E olha, aí eu deixo para vocês as respostas, né? Os especialistas aí, mas é uma coisa que a gente percebe enquanto sociedade mesmo, né? O quanto aquela imagem fica guardada na cabeça da pessoa daquele jeito, né? E se não for daquela forma, ela não se sente satisfeita. Isso, alguém falou aqui sobre o romantismo, né? Alguém perguntou, já não lembro mais quem foi que faz. Já estava Teve lá um comentário, realmente, alguém falando, né, que o romantismo é outro extremo, né? Na verdade. Isso, e aí eu apontei isso, que o romantismo atrapalha, de um lado, porque a gente idealiza, né? Aquele par que vai dar felicidade plena e vai felizes para sempre, né? E casaram-se e foram felizes para sempre, você vem com essa ideia e quando casa, pô, não é nada disso, né? Não é. A pornografia vem do outro oposto, né? De achar que o sexo é aquilo e não é, né? De achar que o homem não falha, de achar que vai ter orgasmos maravilhosos, de achar que isso e não é. É o que a Natália acabou de apontar. Dá um trabalho, né, desmistificar isso, dá um trabalho puxar do virtual para o real, né? A gente às vezes foge do real, porque o real, ele é cansativo, o real, ele é trabalhoso, o real, ele não é tão fácil assim, né? O virtual, ele é fácil, né? É melhor jogar videogame, ganhar milhões de coins lá no videogame, do que eu ir para a labuta, nossa, só vem conta, eu não quero conta, porque, né? Eu vou pro videogame, eu tô lá milionário no videogame ganhando os coins. Pelo menos lá eu me sinto milionário. Pelo menos lá eu sou rico, pelo menos lá eu sou capaz. Então, esse é um problema. Bom, Luan quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer se alguém queria apontar alguma coisa, alguma pessoa que está presente aqui. Eu queria pontuar, se for possível. Falaram aí. Sim. Luana? Tá, travou dela. Luana, você travou. Deixa eu avisar para ela. Tem calma que destrava. Eu, Luana. Isso. Boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Tô Sim. te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Não. Sim. Desculpa. Minha internet é a prova d'água. Aí tá chovendo aqui agora. Então, eu estava aqui já mandando mensagem. Eu estava aqui já mandando mensagem para o Luan desde o início. Eu quero falar, me avisa quando eu puder falar. Porque eu estava agoniada. Pontuações que acabei me perdendo. Mas essa última que Keila falou a respeito do vídeo pornográfico chama Amor e Sexo pelo Mundo. Quem puder assistir ou quem não assistiu ainda, é muito interessante. Qual o nome? Repita. E ele tem um caso real na verdade, são só casos reais. E aí nele tem uma moça que vai procurar amor e sexo pelo mundo. Legal. Muito bom. Foi uma jornalista que fez um documentário justamente do amor e sexo pelo mundo desde o início, enfim, é bem interessante. E aí Tá travando. Ela tá muito ruim. Travou. Luana, desliga seu vídeo, deixa só o áudio para ver se melhora. Isso, boa ideia. Vou avisar para a Luana no WhatsApp. Alguém mais quer apontar alguma coisa, por enquanto? Deixa eu ver se ela destrava, acho que ela A caiu. Luana, acho que ela voltou.
Caiu? Acho que ela caiu. Oi, boa noite. Pessoal, sobre esse que ela estava falando, é uma série da Netflix, Amor e Sexo pelo Mundo. Muito boa, né? Tá na Netflix, eu até vi agora, fui procurar aqui na internet, e é na Netflix. Porque tem tanto conteúdo na Netflix que às vezes a gente nem dá conta do conteúdo que tem na Netflix. Então, assim, aproveitando o ensejo, foi muito bom, tudo muito bom, muito interessante. Essas coisas que vocês pontuaram, para a gente ver, né? Questão de intimidade, de sexualidade, de você se relacionar com o outro, o quanto isso são coisas que precisam ser balanceadas. Então, assim, no meu ver, um relacionamento sempre tem que ter esses acordos, como foi pontuado aí. Agora, a gente sabe que realmente tem pessoas que não cumprem esses acordos. Aí geram aqueles conflitos. Né? Então, a partir do momento que a gente faz um acordo, eu faço um acordo com o meu parceiro, e ele não cumpre, é complicado. Então, ir para a DR pode ajudar? Pode. Mas eu acredito que não necessariamente. Sim. Vai depender de cada pessoa, né? Isso, vai depender de cada pessoa. E assim, claro que quando a gente se casa, ou independente de casar, tem um parceiro, a gente quer fazer aquilo dar certo. Mas só que chega um momento que são tantas coisas que a gente passa, que o casal passa, que realmente tem horas que não dá. Tem gente que passa 10, 20, 30, 40 anos casado, ou se relacionando com alguém, independente do quantidade de anos, e chega um determinado momento que a pessoa separa. Ela diz, caramba, passei todo esse tempo, né? Como uma prima minha, 42 anos de casada, apanhou, sofreu violência doméstica, enfim, separou há 3 anos. Ela está maravilhosa, é outra pessoa. Eu nunca tinha visto aquela criatura tão feliz quanto agora. E assim, mas a gente não, prefere se prender um relacionamento para dizer, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. Eu tenho um marido, eu tenho uma esposa. Tudo de fachada. Isso a gente sabe que faz mal à saúde mental, né? Entre outras coisas. Luana, voltou seu áudio. Voltei, eu vou fazer igual a Hebe sugeriu, vou fechar a câmera. Bom, então, nesse documentário, é uma menina que ela procura ajuda do psicólogo, porque o namorado dela, ao ter relação com ela, só tem relação com o celular ligado ao lado dela com vídeos pornográficos. E isso é real, não é distante, né? Veja que... E ela quem foi procurar ajuda, não foi, não foi ele. Ela foi procurar ajuda para saber o que ela poderia fazer para tentar mudar, e ela se sentia assim, muito, a autoestima dela super embaixo, porque ela colocou a culpa toda nela, era aquele que não conseguia despertar o prazer no namorado, ela quem não conseguia fazer com que ele se sentisse atraído por ela, enfim. Então, isso é real, e esse documentário, quem puder assistir, fica a sugestão, realmente é bem interessante. Ele passa por todos os países da Ásia, enfim, é bem bacana. E só para fechar, então, eu queria mais uma vez agradecer todo mundo. Hoje foi um bate-papo super bacana, super rico. É sempre bom ouvir a Keila, a Hebe, o Luan, a Natália, a doutora Cris, o Murilo agora. Adorei a participação de uma pessoa, vamos dizer assim, neutra, né? Que faz com que a gente faça pensar realmente e questionar tudo e a nossa atuação. Então, um beijo a todos e fico no aguardo do próximo bate-papo. Obrigada, também Luana. queria agradecer a todos, acho que foi muito bacana, acho que a gente precisa fomentar esse tipo de diálogo, acho que a gente precisa convidar os homens também para participar mais, seria um prazer ter mais homens aqui conosco. Murilo, foi um prazer. Hebe, nem posso falar de você. Cris, saudade. Também. Natália, muito obrigada pela participação. Preciso ir lá visitar você de novo. Luan, beijo grande.
Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, foi ótimo. Ótimo, gente. Obrigada. Muito obrigada também para todos. Foi uma delícia o papo. Espero que a gente não espere somente o Dia Mundial da Saúde Sexual para estar falando sobre isso, né? E todos esses assuntos. Murilo, bom demais te ver depois das 6 da manhã. Pois é. Valeu, bom demais, gente. Gente, foi um prazer ter todo mundo aqui discutindo esses assuntos que são tão pertinentes. Depois deem uma olhada no site da UOS para vocês verem também os direitos sexuais que temos, vários. E obrigada, Murilo, por topar essa conversa com a gente, Cris e Keila, Natália e Luan e todo mundo que participou. Que a gente possa fomentar mais discussões acerca da sexualidade, sobre o emocional, para que a gente tenha acesso cada vez mais a nós mesmos, né? Que a gente faça o caminho de casa. Eu posso fazer um agradecimento especial aqui, gente? Obviamente, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, eu sou, antes de tudo, um curioso, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conversar. Quanto mais aparentemente denso o tema, acho mais interessante para a gente ir desmistificando as coisas. Acho legal demais falar sobre isso. E muito obrigado. Cris, a gente sempre se encontrava lá de madrugada, né? Muito bom te reencontrar aqui. Natália, Luan, Keila, especialmente aí, Hebe, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar. Mandar um abraço especial aqui também. Almir e Rômulo, vocês acharam que eu não vi vocês entrando? Eles entraram, estavam aí, viu, gente? Outros dois aí participando também, Almir e Rômulo. Um abraço aí para vocês, só não perguntaram. Gente, é isso. Legal demais estar aqui aprendendo com vocês e tendo essa oportunidade de também relacionar com comunicação, né, que é a minha área. E só gratidão. Muito obrigado mesmo. Obrigada também. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Que a gente tenha mais conversas multi-interdisciplinar. Com certeza. Beijo. Vou fechar aqui, senão a gente fica aqui querendo dar spoiler. Tchauzinho.